Graça e paz, aqui é o pastor Gil Ferraza, da Igreja Batista Filho de Davi. E hoje nós vamos estar ministrando a primeira videoaula de Casa de Paz. Essas videoaulas são tanto para os semeadores, que vão estar ministrando presencialmente nas casas, como também essa videoaula também é para aquelas pessoas que estão recebendo as Casas de Paz em videoaula, porque não tem como a igreja está fazendo as Casas de Paz com os semeadores presencialmente. Então você vai estar recebendo essa Casa de Paz em videoaula. Para você que vai estar fazendo a primeira Casa de Paz, você vai estar ganhando um presente. Você vai estar ganhando um óleo ungido, que representa e simboliza o Espírito Santo. Você também vai estar ganhando uma caixinha de oração, que é uma urna de oração, que representa a Arca da Aliança, que entra na sua casa. Você vai entender isso, porque que a Arca da Aliança entra na sua casa. Então você vai estar recebendo uma caixinha de oração, para você estar colocando os teus pedidos de oração, para a gente estar orando por esses pedidos de oração. E também você vai estar recebendo 12 convites, que esses convites são para que você possa estar convidando pessoas para poderem estar vindo à Igreja Batista Filho de Davi, onde você também se torna um semeador, você também se torna um evangelista, e você está recebendo então o convite, 12 convites, para você poder estar evangelizando pessoas para poderem estar vindo à igreja. Então, hoje nós vamos estar ministrando a primeira aula. Eu espero que você tenha gostado do presente, que é o óleo ungido, que é a caixinha de urna de oração, que representa a Arca da Aliança, onde você e toda a tua família e os amigos e amigas e pessoas que você convida para assistir essa ministração vão estar colocando os pedidos de oração ali, e também os convites, aonde você vai poder estar evangelizando pessoas para poder estar vindo à igreja, e vai poder também estar evangelizando as pessoas para conhecerem o Evangelho de Jesus Cristo. Então, você já deve estar com o teu estudo, você precisa estar com o estudo nas mãos, tanto você semeador, como você que está na sua casa, recebendo em videoaula essa Casa de Paz. E para poder acompanhar essa ministração é importante que você esteja com o estudo nas suas mãos. E hoje, nessa primeira ministração da primeira Casa de Paz, o tema da nossa primeira Casa de Paz, que vão ser 12 Casas de Paz, durante 12 semanas nós vamos estar juntos. A primeira Casa de Paz tem como tema: a Arca da Aliança traz bênção e prosperidade. Então, eu quero estar lendo com vocês o texto bíblico de 2 Samuel, capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 12, para que a gente possa estar ministrando a primeira Casa de Paz. Então, 2 Samuel, capítulo 6, versículo 10 a 12, está escrito assim: E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: Abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Para você que está recebendo hoje a ministração da primeira Casa de Paz, eu quero dizer para você que você está recebendo dentro da tua casa a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela estava dentro do Templo de Salomão, e ela também estava dentro do tabernáculo, aquele tabernáculo que era montado e desmontado no deserto. A Arca da Aliança era uma urna de
70 metros, 70 centímetros de altura, por 1,40 de comprimento, era revestida de ouro. Ela tinha na sua tampa toda umas pontas como que se fosse de coroa, aonde era chamado de propiciatório. E também ela tinha 2 querubins, um de frente para o outro. E essa Arca da Aliança, dentro dessa Arca da Aliança existiam 3 elementos. Ali existia um vaso com 3,7 quilos de maná, que representava a provisão de Deus. Ali tinha a vara de Arão, que representava o sacerdócio. E ali também tinha as tábuas dos 10 mandamentos, que representava as leis de Deus. Então, essa Arca da Aliança espiritualmente está entrando na tua casa. E essa Arca da Aliança, por muito tempo, ela ficou na mão dos inimigos. E depois, esses inimigos, sabendo que essa Arca da Aliança ela era abençoada, e aonde ela era colocada, por não ser colocada no lugar certo e por não estar no meio do povo certo, essa arca trazia maldição para eles. Então eles quiseram devolver essa arca para o povo de Israel. E nessa época Davi mandou buscar a arca. Mas a lei de Deus dizia que essa arca só podia ser transportada por sacerdotes, porque essa arca ela tinha 2 argolas, 2 de cada lado, e era transpassada por 2 varas. E sacerdotes atrás da arca e na frente da arca carregavam essa arca andando a pé. Só podia ser carregada assim. O rei Davi, ele não fez dessa forma. Ele colocou essa arca em cima de um carro de bois para trazer para Jerusalém. Mas, com Deus, as coisas não podem ser feitas do nosso jeito. Com Deus, as coisas precisam ser feitas do jeito dele, do jeito que ele mandou, e precisamos obedecer exatamente do jeito que Deus falou que é para fazer. E Deus falou que a arca precisava ser transportada por sacerdotes levitas. Então, como a Arca da Aliança, ela não estava sendo transportada por sacerdotes, mas estava sendo transportada numa carroça, num carro de bois, então essa arca começou a atolar no barro quando ela estava sendo transportada. E existia ali um homem chamado Uzá, que estava transportando a arca, e quando Uzá viu que a arca ia cair no chão, ele tocou na arca. E quando ele tocou na arca, imediatamente ele morreu. Por quê? Porque a arca era santa, ela representava a santidade de Deus, só podia ser carregada por sacerdotes, e não podia ser carregada em carroça de bois, em um carro de bois. Então, quando Davi soube que Uzá tinha morrido, ele logo viu que tudo aquilo ali tinha acontecido porque a arca não estava sendo transportada da maneira correta. E então ele ficou com medo de trazer a arca para o templo de Jerusalém. Então ele falou assim: não tem como essa arca ficar aí. E então, aonde a arca estava, existia um homem chamado Obed-edom. E Obed-edom era um homem de Deus, um homem que servia a Deus. E ele conhecia a Arca da Aliança e sabia do significado da Arca da Aliança, que representava a santidade de Deus, que a Arca da Aliança ficava no Santo dos Santos, no tabernáculo. E ele sabia o quanto aquilo ali era importante para o povo judeu, para o povo hebreu. Então, Obed-edom falou: a arca pode ficar na minha casa. E quando a arca foi para a casa de um homem chamado Obed-edom, essa arca ficou ali por 3 meses. Obed-edom era um homem pobre, tudo que ele plantava não germinava, a esposa dele era estéril e ele vivia numa escassez. Mas a partir do momento que a Arca da Aliança entrou dentro da sua casa,
e ele começou a fazer orações diante da arca. Tinha temor e tremor pela santidade de Deus que estava dentro da sua casa. A Bíblia diz que Obed-Edom começou a prosperar em todas as áreas. O que aconteceu? Tudo que Obed-Edom plantava começou a dar fruto. A esposa de Obed-Edom, que era estéril, teve filhos. E ela não teve um filho só, ela teve 8. E Obed-Edom, ele se tornou um levita do templo. Ele se tornou um guardião das riquezas do templo de Salomão. Então Obed-Edom, ele se tornou um grande homem que trabalhava no templo de Salomão, e ele prosperou em todas as áreas da sua vida a partir do momento que a Arca da Aliança entrou dentro da sua casa. Hoje a Arca da Aliança é espiritual, porque não sabemos mais aonde a Arca da Aliança está. Deus não permitiu mais que alguém achasse a Arca da Aliança. Ninguém sabe mais aonde a Arca da Aliança está. Mas nós sabemos que a Arca da Aliança hoje ela é espiritual. E essa Arca da Aliança hoje é representada por um grupo de pessoas que servem Jesus Cristo. Por um grupo de pessoas que buscam a presença de Deus. Aonde tem um grupo de pessoas que buscam a presença de Deus, a Arca da Aliança está ali. Então eu quero dizer para você que está recebendo esse primeiro estudo dentro da sua casa. Hoje, a Arca da Aliança entrou dentro da sua casa. Hoje, a bênção de Deus entrou dentro da sua casa. Hoje, a prosperidade de Deus entrou dentro da sua casa. Porque do mesmo jeito que a Arca da Aliança, ela abençoa a vida de Obed-Edom, essa mesma Arca da Aliança que entrou dentro da sua casa, que são as casas de paz, vai começar a prosperar a tua casa. Você vai começar a observar que tudo aquilo que estava dando errado vai começar a dar certo. Você vai começar a observar que as portas vão começar a se abrir. Você vai começar a observar que as coisas vão começar a dar certo. Mas por quê? Porque você permitiu que a Arca da Aliança, que a presença de Deus, que o Shekinah de Deus entrasse dentro da sua casa. É isso que a Arca da Aliança representa, e é isso que a casa de paz representa. Que a presença de Deus entrou dentro da sua casa. Então, a cada ministração, o Espírito Santo vai estar abençoando a sua vida, abençoando a sua casa, abençoando a sua família. Porque a Arca da Aliança, a presença de Deus, está dentro da sua casa. Amém? Então, agora pegue o seu estudo e vamos estar estudando juntos agora a primeira casa de paz, que tem como tema a Arca da Aliança traz bênçãos e prosperidade. Lá no início está escrito assim: queremos agradecer por permitir que hoje entre nessa casa os semeadores da Igreja Batista Filho de Davi, que vão pregar o Evangelho. Você está recebendo em vídeo aula. Os semeadores se tornam pais na fé, e as pessoas que moram na casa se tornam filhos da fé dos semeadores. Os semeadores estão preparados para ajudar espiritualmente as pessoas e tirar as suas dúvidas. E o que elas não conseguirem ajudar, vão pedir ajuda aos seus pastores. Hoje, entra nessa casa também a Arca da Aliança, que representa a presença de Deus. Deus vai abençoar e prosperar essa casa e esta família, assim como prosperou e abençoou a vida e a família de um homem chamado Obed-Edom, quando ele decidiu deixar entrar em sua casa a Arca da Aliança. Nessa semana, vamos conhecer e aprender com o servo de Deus chamado Obed-Edom, que teve sua vida mudada ao aceitar o desafio de receber em sua casa a Arca do Concerto, que representava a presença de Deus. Vejamos no Antigo Testamento, a presença de Deus era representada por um móvel que ele mandara construir chamado Arca da Aliança. Onde estava a arca, ali estava a presença de Deus. Porém, devido ao pecado do povo de Deus, a arca foi elevada pelos inimigos e ficou longe por muito tempo. Isso também ilustra a nossa história. Quando vivemos em pecado, longe da igreja e longe de Deus,
Como consequência, não temos a presença de Deus conosco. O rei Davi tentou trazer de volta a arca, mas por não fazer de acordo com a palavra, isso acabou custando a vida de um servo de Davi, que então teve que desafiar alguém para ficar com a arca até que ele refletisse como ele poderia levá-la a Jerusalém. Nesse momento, entra na história Obed-Edom, que abriu sua casa para receber a arca do concerto, e ela ficou lá por 3 meses, 12 semanas, e a vida dele foi mudada. A prosperidade de sua família foi tão grande que todos ficaram sabendo, inclusive o rei Davi. É por isso que você recebe o estudo na sua casa durante 12 semanas. Porque é exatamente do jeito que está na Bíblia. Obed-Edom teve a Arca da Aliança por 12 semanas na sua casa. E você vai ter, durante 12 semanas, 12 estudos de casas de paz. Amém? A primeira coisa que nós aprendemos com esse estudo é que, agora lá na folha, você pode estar acompanhando, a primeira coisa que nós aprendemos é que a prosperidade de Deus sempre é fruto de decisões espirituais acertadas. A arca do Senhor deveria ser levada nos ombros dos sacerdotes. Isso representa que a vida com Deus obedece aos princípios que ele estabeleceu em sua palavra, e não a maneira como os homens querem que seja. Uzá, o servo de Davi, morreu porque não respeitou as escrituras, ainda que tivesse bem intencionado. Diante disso, Davi, depois de ver a morte de Uzá, tomou a decisão de não se comprometer em levar a arca para Jerusalém. Abriu mão da arca, mas Obed-Edom, um homem fiel e obediente a Deus, conhecido na região, decidiu que queria compromisso. Abriu a sua casa para a presença de Deus e deixou a Arca da Aliança entrar na sua casa. Por isso foi abençoado. Hoje a Arca da Aliança é representada por uma casa de paz, onde existe uma reunião de cristãos que adoram ao Deus de Israel. Então a primeira coisa que nós aprendemos é que a prosperidade de Deus sempre é fruto de decisões espirituais acertadas. Você, meu irmão, minha irmã, você fez uma decisão acertada. Você permitiu que a Arca da Aliança entrasse em sua casa. Então você fez uma decisão acertada. Você permitiu que a presença de Deus entrasse na sua casa. E agora você vai ter a bênção de Deus dentro da sua casa. E daqui para frente, procure tomar decisões acertadas. Ou seja, não tome mais decisões através de um conselho de uma pessoa que não conhece a Deus. Não tome decisões sem primeiro você consultar a palavra de Deus. Tudo que você fizer a partir de hoje, consulte a palavra de Deus. Tome decisões pautado na palavra de Deus. E você vai ver que todas as coisas vão começar a dar certo. Porque se deu certo com Obed-Edom, vai dar certo com você também. Então, a primeira coisa que nós aprendemos com a nossa primeira casa de paz é que a prosperidade de Deus sempre é fruto de decisões espirituais acertadas. Então, você deve saber que muitas coisas deram errado na tua vida por causa de decisões erradas que você tomou no passado. E essas decisões erradas que você tomou no passado, hoje, trazem consequências terríveis na sua vida. Mas, esqueça o passado. Esqueça as decisões erradas que você fez no passado. Agora, a partir de hoje, a partir do momento que a casa de paz entrou na sua casa, a partir do momento que a Arca da Aliança entrou na sua casa, a partir do momento que a presença de Deus entrou na sua casa, comece a fazer decisões acertadas. Pense antes de tomar uma decisão. Ore antes de tomar uma decisão. Não tome decisões fora da palavra de Deus, para que você seja abençoado. Na Bíblia você vai encontrar resposta para tudo. Na Bíblia você vai encontrar direção para tudo.
Então que a tua vida, a partir do momento que a casa de paz entrou na sua casa, que a tua vida seja direcionada pela palavra de Deus. E que você não seja mais direcionado por nada que não seja a palavra de Deus. É por isso que você está sendo ministrado dentro da sua casa, para que você comece a fazer as coisas certas e para que a prosperidade de Deus venha na tua vida, dê frutos, por causa de decisões espirituais acertadas que você vai ter daqui para frente. Amém? A segunda coisa que nós aprendemos com a lição de hoje é que a prosperidade depende de levarmos as coisas de Deus a sério. Lá no estudo está escrito assim: ao aceitar receber a arca do Senhor em sua casa, Obed-edom, sabendo do que havia acontecido com a morte de Uzá, por sua irreverência em tocar na arca, o que era proibido, Obed-edom demonstrou estar disposto a fazer as coisas à maneira de Deus e organizar a sua casa de acordo com os princípios bíblicos, obedecendo e sendo fiel aos mandamentos de Deus. Ele sabia que a arca da aliança era a presença de Deus, e se esta presença estivesse em sua casa, a sua vida seria abençoada. Então veja bem, a prosperidade depende de levarmos as coisas de Deus a sério. Davi não levou as coisas de Deus a sério porque quis trazer a arca ao contrário do que Deus ensinava. Uzá não levou as coisas de Deus a sério porque levou a arca da maneira errada e ainda tocou na arca e, por causa dessa desobediência, pagou com a sua própria vida. Não tem como a gente ter prosperidade dentro da nossa casa, na nossa vida, se nós não levarmos as coisas de Deus a sério. As coisas de Deus não é para ser feita de qualquer jeito. Nós precisamos ter compromisso. Compromisso com a igreja. Compromisso com Jesus. Compromisso com a Bíblia. Compromisso com a oração. Compromisso em obedecer e ser fiel a Deus. Não tem como a prosperidade chegar na nossa vida, na nossa casa, se não for através do compromisso com Deus, se não for através da obediência a Deus, se não for através da fidelidade a Deus. Obed-edom não foi abençoado por causa que a arca da aliança estava dentro da sua casa, mas Obed-edom foi abençoado porque ele era obediente à santidade de Deus que estava dentro da sua casa. Obed-edom era o único que tratou a arca da aliança do jeito que deveria ser tratada, com respeito. Obed-edom não servia a Deus de qualquer jeito. Obed-edom não era um servo de Deus que servia a Deus do jeito dele, mas ele servia a Deus do jeito de Deus, dentro dos princípios de Deus. E se você quer que a prosperidade entre dentro da sua casa, entre do seu lar, então você precisa levar as coisas de Deus a sério. Talvez a tua vida, até hoje, não foi para frente porque você sempre brincou com as coisas de Deus. Tudo que você começou, você não terminou. E tudo que você fez, você deixou pela metade. E dessa maneira não tem como ter prosperidade. Se você começou, você tem que ir até o fim. A palavra de Deus diz que nós temos que perseverar até o fim para sermos salvos. Nós não vamos conseguir ser salvos se nós começarmos a servir a Deus, mas desistir no meio do caminho. Então, lembre-se que a prosperidade na nossa casa, na nossa vida, a presença de Deus que está dentro da sua casa, através dessa casa de paz, só vai acontecer se você levar as coisas de Deus a sério. Frequente a igreja. Vá aos cultos da igreja. Não falte a igreja. A igreja fortalece você. A igreja deixa você forte. Não falte aos cultos da igreja. Sempre esteja nos cultos da igreja. Porque ali você está cultuando a Deus. Ali você está adorando a Deus.
Ali você está dizendo o quanto que Deus é importante para você. Ali você está tendo um compromisso com Deus. Ali você está sendo obediente a Deus. Ali você está sendo fiel a Deus. E essa fidelidade, essa obediência não pode só estar dentro da igreja, mas principalmente fora da igreja. Agora você tem uma casa de paz dentro da tua casa. Agora você é testemunha de Cristo. Então você precisa tomar cuidado com aquilo que você faz. Você precisa tomar cuidado com o seu testemunho. Ou você é servo de Deus ou você não é. Como que as pessoas olhando para você vão ver você a partir do momento que você tem uma casa de paz dentro da sua casa? A partir do momento que você diz cristão, a partir do momento que você voltou a servir o Senhor Jesus Cristo, como que as pessoas vão ver a tua vida? Você precisa mudar o teu comportamento. Você precisa mudar as tuas atitudes. Você precisa mudar os teus maus hábitos. Você precisa mudar a tua mentalidade. A tua mentalidade agora tem que ser a mente de Cristo. A tua vida tem que ser uma vida de servo de Deus, de serva de Deus, e não mais de uma pessoa que está no mundo, uma pessoa que serve ao mundo. Então, traga pessoas para a casa de paz, mas seja exemplo para essas pessoas. Que essas pessoas consigam ver em você um servo de Deus, uma serva de Deus. E se você ter compromisso com Deus, se você levar as coisas a sério, pode ter certeza que a prosperidade de Deus vai acontecer na tua vida, porque você está levando as coisas de Deus a sério. A terceira coisa que nós aprendemos, agora está lá no estudo, é que a prosperidade de Deus é uma oportunidade de Deus para mudar a nossa história. Lá está escrito no estudo: Obed-Edom viveu uma vida comum e simples antes de ter contato com a arca do Senhor. Havia escassez financeira em sua casa, e o que ele plantava não germinava, e sua esposa era estéril e não podia ter filhos. Quando surgiu a oportunidade de receber a arca do concerto, ele decidiu que não perderia a oportunidade de ser abençoado e permitir que o Senhor Deus reescrevesse a sua história. A maioria das pessoas estão perecendo porque não conhece as coisas de Deus. Nós que aceitamos o desafio de ter uma casa de paz em nossa casa, estamos fazendo algo parecido com o que Obed-Edom fez. Precisamos discernir os tempos e a vontade de Deus para nós e abraçarmos as oportunidades que estão diante de nós. Então, a terceira coisa que nós aprendemos no estudo de hoje é que a prosperidade de Deus é uma oportunidade de Deus para mudar a nossa história. Obed-Edom não perdeu essa oportunidade. Obed-Edom sabia que quando a presença de Deus entrasse dentro da sua casa, a sua vida ia mudar, a sua história ia mudar. A sua vida e a sua história, você que está acompanhando esse estudo da Casa de Paz, vai mudar a partir de hoje. A partir de hoje, você vai começar a escrever uma nova história. A partir de hoje, esqueça o passado. Esqueça o que aconteceu lá atrás. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus joga os nossos pecados no mar do esquecimento. Se você se arrependeu, pediu perdão, recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você se batizou, então agora você está recebendo uma casa de paz. E então, nesse momento, comece a pegar uma folha em branco e comece a escrever uma nova história. O que ficou no passado, ficou no passado. O passado para você agora é só uma coisa para você lembrar e não cometer mais os mesmos erros que você cometeu no passado. É só para isso que vai servir o passado, para você não repetir os erros do passado. Deus permite que a gente erre para que a gente possa amadurecer e não cometer mais os erros do passado. Nós aprendemos com os nossos erros
e aprendemos observando os erros dos outros. E assim nós erramos menos. Então, a terceira coisa que nós aprendemos é que a prosperidade de Deus é uma oportunidade de Deus para mudar a nossa história. Então você está tendo uma oportunidade. Deus está te dando uma oportunidade a partir do momento que essa casa de paz está entrando dentro da sua casa. Uma oportunidade de mudar de vida. Uma oportunidade de mudar a sua história. Uma oportunidade de começar a prosperar. Uma oportunidade de começar a ter compromisso com Deus. Uma oportunidade de ser um verdadeiro servo, uma verdadeira serva de Deus. Não uma pessoa que fica brincando com o Evangelho, brincando com Jesus, brincando com Deus, brincando com a igreja, mas uma pessoa que a partir de hoje vai ser realmente um servo de Deus, uma serva de Deus, e vai começar a levar as coisas de Deus a sério. Deus está te dando essa oportunidade. Deus quer mudar a tua vida do jeito que Ele mudou a vida de Obed-Edom. Mas, para isso, você precisa aproveitar essa oportunidade que Deus está te dando. E começar a ter mais compromisso com Deus. E não levar mais as coisas de Deus na brincadeira, mas levar as coisas de Deus a sério a partir de hoje. Amém? E a quarta coisa que nós aprendemos com o estudo de hoje é que a prosperidade divina sempre depende de nos mantermos em sua presença. Está escrito assim lá no estudo. A história nos conta que Obed-Edom, depois de 3 meses que a arca ficou em sua casa, teve que permitir que o rei Davi levasse a arca para Jerusalém. Mas lá na frente, vamos ver que Obed-Edom se tornou um sacerdote do templo. Sua vida financeira prosperou. Tudo que plantava germinava. Sua esposa foi curada da esterilidade e não teve apenas um filho, mas teve 8 filhos. Tudo foi abençoado na vida de Obed-Edom depois que a Arca da Aliança entrou na sua casa. Ele aprendeu que o melhor lugar para estar nesse mundo é na presença do Senhor. Não só por 3 meses, mas que experimentemos a presença de Deus para sempre. Siga o caminho de Obed-Edom e testemunhe nos próximos 3 meses, nas próximas 12 semanas, todas as bênçãos que Deus vai derramar nesta casa de paz. Então, aprendemos que a primeira lição para que a prosperidade entre na sua casa é que a prosperidade de Deus sempre é fruto de decisões espirituais acertadas. A segunda coisa que nós aprendemos é que a prosperidade depende de levarmos as coisas de Deus a sério. A terceira coisa que nós aprendemos hoje é que a prosperidade de Deus é uma oportunidade de Deus para mudar a nossa história. E agora a quarta coisa que nós aprendemos é que a prosperidade divina sempre depende de nos mantermos em sua presença. Faça uma aliança com Deus. Fale para o Senhor que você nunca mais vai desistir de estar na presença dele. Você nunca mais vai sair da presença dele. Sabe por quê? Porque quando você sai da presença de Deus, sabe o que você diz para Deus? Você diz para Deus que lá no mundo tem coisa melhor do que Jesus. E o que é melhor do que Jesus na tua vida? Fale para mim. Você acha que quando você morrer você vai levar dinheiro para o túmulo? Você vai levar tua roupa para o túmulo? Você acha que você vai levar tua casa para o túmulo? Você acha que você vai levar o teu dinheiro para o túmulo? Você não vai levar nada. Do mesmo jeito que você veio, você vai voltar. Só que, se você estiver na presença de Deus, perseverar até o fim, nunca desistir, a tua alma vai para o céu. Mas, se você sair da presença de Deus, e você disser para Deus que lá no mundo tem coisa melhor do que Jesus, eu quero dizer para você que a tua alma vai ter condenação eterna, lá no inferno. E não sou eu que estou falando isso, é a Bíblia que fala isso.
É a Bíblia que diz que aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Mas aqueles que desistirem no meio do caminho não vão ser salvos. Então, que hoje, a partir do momento da Arca da Aliança, da casa de paz, que entra na sua casa, que você sirva a Deus para sempre. Que você não falte mais os cultos da igreja. Que você não desista mais de estar na presença de Deus. Não deixe que nada tire você da presença de Deus. Não deixe que nenhuma inimizade, uma má amizade, tire você da presença de Deus. Corra das más amizades. Comece a ter amizade com os irmãos da igreja. Comece a ter amizade com pessoas de Deus. Comece a ter amizade com as pessoas que fazem parte da casa de paz. Os semeadores que estão fazendo as casas de paz presencialmente. Ou então, se comunique comigo, pastor Gil Ferraza, no que você precisar. Mande uma mensagem para mim e eu vou estar te ajudando, eu vou estar te orientando, vou estar mostrando para você qual é o caminho que Jesus fala, aonde a gente deve andar. Mas não desista de estar na presença de Deus. Porque as pessoas que vão estar com Cristo são aquelas pessoas que têm o Espírito Santo. E quem não está na presença de Deus, quem está fora da presença de Deus, não tem como ser salvo. Porque a pessoa preferiu estar longe da presença de Deus. A pessoa preferiu servir ao mundo do que servir a Jesus. Então, a partir de hoje, tome uma decisão de estar na presença de Deus. Se você tinha problema com álcool, pare de beber. Se você fumava, não fume mais. Se você usava droga, não use mais. Se você adulterava, não adultere mais. Se você mentia, não minta mais. Se você enganava as pessoas, fazia falcatrua com as pessoas, não faça mais. Comece a viver uma vida dentro da presença de Deus. E viver como servo de Deus, como serva de Deus, como serva de Deus, é viver uma vida íntegra diante de Deus. E não apenas escutar a palavra de Deus, aqui como nós estudamos, mas principalmente praticar aquilo que nós estudamos, aquilo que nós ensinamos. E se você praticar, isso vai ser para o teu bem. Isso vai ser para o bem da sua família. Isso vai ser para o bem do seu casamento. Isso vai ser para o bem dos seus filhos, das suas filhas, da tua parentela. Vai ser para o teu bem, porque Deus está dando uma oportunidade dele mudar a sua história, mudar a sua vida. Então, a prosperidade divina sempre depende de nos mantermos na presença de Deus. Amém? Então eu quero concluir esse estudo. Agora acompanhe comigo lá no estudo a conclusão, que está escrito assim: conclusão e instruções finais. Para ter bênçãos e prosperidade de Deus, precisamos obedecer a Deus e o passo a passo de todas as orientações das casas de paz. A primeira coisa a fazer é colocar os pedidos de oração na caixinha de casa de paz, levada pelos semeadores, e que vai ficar na sua casa. E a segunda a fazer é não faltar os cultos da Igreja Batista Filho de Davi, aonde o poder da palavra de Deus vai mudar a sua vida. No culto de domingo às 18h30, leve as chaves de sua casa para ungir. E, se possível, leve as fotos das pessoas que precisam de cura e libertação. Ao chegar na igreja, coloque em cima do altar e os pastores vão ungir as chaves da casa e orar pelas pessoas que moram nesta casa de paz. Se possível for, leve convidados à igreja. Não esqueça que no final de cada reunião, as pessoas devem falar seus problemas e todos devem orar pelos pedidos de oração das pessoas e pelos pedidos de oração da caixinha da casa de paz. Os pedidos de oração da casa de paz
deve estar na caixinha de oração da casa e na caixinha de oração dos semeadores, para que eles no domingo levem no culto da igreja e coloquem no altar para os pastores orarem. Todas as pessoas que participam da Casa de Paz estão convidadas a participar dos cultos da Igreja Batista Filho de Davi. Lembre-se, a igreja não salva, mas congregar na igreja nos mantém salvos e fortes espiritualmente, para que possamos perseverar na fé até a volta de Jesus Cristo. O semeador não deve esquecer de tirar no mínimo 3 fotos com as pessoas das casas de paz e enviar para o pastor colocar no grupo da igreja. Meu irmão, minha irmã, se você é semeador e você está fazendo a casa presencialmente, faça com que todas as pessoas deem as mãos e faça com que cada um faça um pedido de oração e que a outra pessoa ore pelo pedido de oração daquela que pediu. Assim, cada pessoa vai orar e cada pessoa vai fazer um pedido de oração. E vocês vão orar em rodízio. E esse rodízio vai terminar no semeador, onde vai estar fazendo a última oração. Então, não deixem de terminar a Casa de Paz orando de mãos dadas. Cada um fazendo o seu pedido de oração e cada um orando pelo pedido do outro. Não deixe de colocar os pedidos de oração dentro da caixinha de Casa de Paz, onde todas as semanas nós vamos estar orando. E também não deixe de tirar 3 fotos para mandar para nós, para que a gente possa estar colocando no grupo da igreja, para fortalecer a fé dos outros irmãos que estão nas casas de paz. Amém? Então, o semeador no domingo deve estar trazendo a sua caixinha de paz com os pedidos de oração. E você que está com os seus pedidos de oração nas casas de paz, sempre que puder, esteja orando por esses pedidos. Amém? Eu quero terminar esse primeiro estudo da Casa de Paz, que tem como tema a Arca da Aliança traz bênçãos e prosperidade, orando por você, orando pelos semeadores que estão acompanhando esse estudo e desejando, profetizando que a presença de Deus está na sua casa. A Arca da Aliança entrou na sua casa. E a mesma bênção que Deus colocou sobre a vida de Obed-Edom, essa mesma bênção vai entrar na sua casa a partir das próximas 12 semanas, dos próximos 3 meses, que nós vamos estar juntos, estudando a palavra e vamos estar juntos reunidos nas casas de paz. Amém? Então vamos orar agora e vamos estar encerrando o nosso primeiro estudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você repita uma oração comigo e assim que você repetir essa oração, eu vou estar orando por você. E os semeadores também podem estar fazendo dessa mesma forma, ok? Fazendo essa oração para as pessoas receberem Jesus Cristo como Senhor e Salvador e para que as pessoas possam estar colocando o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Então, vamos todos orar, repetir essa oração agora, para depois eu poder estar orando por vocês. Repitam assim comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu peço perdão por todos os meus pecados. E neste momento, eu agradeço pela Arca da Aliança, pela presença de Deus entrar na minha casa. Eu creio que do mesmo jeito que o Senhor abençoou a vida de Obed-Edom, o Senhor vai abençoar a minha vida. O Senhor vai abençoar a minha casa. O Senhor vai abençoar a minha família. O Senhor vai abençoar os meus filhos, as minhas filhas. Vai abençoar toda a minha parentela. E eu creio que todas as portas que estavam fechadas vão começar a se abrir. E eu creio que a partir de hoje eu vou começar a escrever uma nova história na minha vida. Neste momento, eu falo o teu nome completo, meu irmão e minha irmã. Recebo Jesus Cristo como meu único e exclusivo Salvador. E neste momento eu creio que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e está vivo. E eu te peço, meu Deus, que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida do Cordeiro.
Agora deixa eu orar por você e vamos estar encerrando essa primeira casa de paz. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero agradecer por esse primeiro estudo da casa de paz, onde a Arca da Aliança traz bênçãos e prosperidade. Pai, a tua palavra foi pregada e eu creio que a tua palavra tem poder. Eu creio que as tuas promessas estão vivas. E eu creio, meu Deus, que tudo aquilo que nós ministramos, tudo aquilo que o Espírito Santo ministrou nessa noite, vai acontecer na vida desse irmão, dessa irmã que está recebendo essa casa de paz. Vai acontecer na vida dessa pessoa que está recebendo a casa de paz através de uma videoaula. Pai, em nome do Senhor Jesus, derrama das tuas bênçãos, da tua prosperidade, da tua multiplicação na vida deste homem, na vida desta mulher que agora recebe essa casa de paz. Vai abrindo todas as portas que estão fechadas. Vai agora fazendo com que essa pessoa comece a tomar decisões pautadas na palavra de Deus. Pai amado e Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, venha abençoar poderosamente cada irmão, cada irmã, cada pessoa, meu Pai, que participou dessa casa de paz. Venha abençoar os semeadores que vão fazer as casas de paz presencialmente. Dê sabedoria para eles para estar ministrando a tua palavra. E que na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, o Senhor venha entrar com a sua providência, com a sua provisão, milagres, prodígios e maravilhas na vida de cada irmão e de cada irmã que nesse momento está recebendo essa casa de paz dentro da sua casa. E que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja nesta casa de paz e na vida de cada irmão e de cada irmã que recebeu esse estudo e na vida de cada semeador que recebeu esse estudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Não se esqueça então, meu irmão, de levar as chaves lá na igreja. Não esqueça de levar os pedidos de oração na igreja. Não esqueça de levar a foto das pessoas na igreja. E os semeadores não esqueçam de levar os pedidos com as caixinhas de paz, se tiver pedidos de oração. E lembre-se de tudo aquilo que foi ministrado. Lembre-se de cada palavra que o Espírito Santo falou para você. E creia que se você tiver compromisso, se você for obediente, se você for fiel, se você for uma testemunha de Cristo, Deus vai mudar a sua história. Deus vai derramar das suas bênçãos, da sua prosperidade e da sua multiplicação dentro da tua casa, dentro do teu lar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Até o segundo estudo de Casa de Paz. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.